Remédio para governo ruim é o voto, não é golpe. Tem que ser mais difícil iniciar e acabar um processo de impeachment? Essa fase que nós vivemos de criminalização da política, principalmente dos políticos, ela precisa ser superada para mostrar que existem sim coisas boas. Seja bem-vindo, senador Everton. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata, e cumprimento aqui todos os telespectadores da TV Senado, do programa Salão Nobre, dos nossos ouvintes da Rádio Senado e todas as retransmissoras. Senador, em 2016, o senhor apresentou um voto em separado contrário à admissão do processo de impeachment da então presidente Dilma. Foi um discurso bastante contundente e o senhor disse ser inadmissível que a impopularidade de um governo pudesse determinar a perda de mandato. E considerava na época que aquele impeachment não tinha justificativa e podia causar uma ruptura na ordem democrática do país. Passaram-se 7 anos e agora o senhor é o relator da nova lei de impeachment brasileira. O que a gente pode esperar dessa nova lei? Olha, naquele momento, um momento histórico e importante, e eu sempre digo que o bom de você ter coerência e ter sempre um lado é porque você não precisa ficar decorando e nem ensaiando a determinada situação que você está vivendo em determinada quadra. Eu tenho a mesma convicção daquela época. Acho que foi um grave erro que se teve no Brasil, discutir impopularidade, desgaste de governo, através de um instrumento tão sério que é a palavra impeachment, que ela vem ainda da lei de responsabilidade, uma lei ainda de 1950, então nós estamos falando de uma lei de mais de 70 anos e 73 anos atrás, ela foi um remédio muito ruim, errado, equivocado. Eu sempre digo que remédio para governo ruim é o voto, não é golpe. Então, o que aconteceu naquele momento, eu como deputado federal, eu reafirmo que acho que foi um erro o que o Brasil vivenciou e muitos achavam que ali estavam tendo algum ato de heroísmo a favor da pátria ou da sua família ou de quem quer que seja. Mas o tempo é o senhor da razão e nós temos aí a convicção de que estávamos do lado certo da história. Passado esse tempo, Deus permitiu que eu, como senador da República, fosse designado relator da lei de responsabilidade. Só que, como relator, a minha função já será outra. Não será o do protagonista que era contra a admissibilidade naquele momento, ou de qualquer tipo de discurso eloquente, ou mais efusivo, ou mais emocionante. Não. É o papel do relator, eu sei muito bem, até porque já tive várias relatorias complexas aqui no Congresso, principalmente no Senado Federal, e eu sei que o meu papel é de ouvir a sociedade civil organizada, os que participaram diretamente da construção dessa proposta. É bom aqui saber, todos que estão me assistindo, terem a noção de que esta proposta que o presidente Rodrigo Pacheco apresentou em forma de projeto de lei no Senado Federal, ela é fruto de um estudo profundo de juristas no Brasil, essa comissão de juristas foi presidida pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Uma comissão que se reuniu no Senado durante meses, e apresentou esse texto. Foram quase 2 anos, fizeram dezenas de reuniões, subcomissões e com a experiência que todos eles tiveram de juristas que acompanharam de perto o processo de impeachment e viram as falhas que tiveram durante o processo, que eles mesmos admitem, que a primeira coisa que eu fiz como relator foi audiências públicas. Eu quero realizar no mínimo 3 audiências públicas na CCJ, para que quando ela chegue no plenário, outra audiência no plenário, uma sessão aberta em forma de audiência pública, para que ela seja o máximo democrática possível e não seja nenhuma lei de ocasião. Eu não quero discutir uma lei de impeachment para governo A, B, C, e sim para eventuais crimes de responsabilidade. Por exemplo, há 50, 70 anos atrás, essa lei não previa que nós teríamos tribunal de
Contas. Essa nova lei, ela já melhorada, ela vai prever crime de responsabilidade para membros do Tribunal de Contas, ela vai prever crimes de responsabilidade para membros do Judiciário, para membros do Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, ou seja, para autoridades como um todo. E isso é fundamental para quê? Porque já está falando, só tem problema e só tem medo desse tipo de legislação quem comete crime. Se você não comete crime durante a função, no exercício que lhe dado para exercer determinada função, você não tem que estar preocupado com esse tipo de legislação. Então, ela está sendo muito aberta, democrática, estamos ouvindo todos para que daqui a alguns dias nós possamos estar convencidos do relatório que nós iremos apresentar para, enfim, apresentar à Comissão de Constituição e Justiça. Senador, o senhor citou algumas autoridades públicas, né, que vão ser abarcadas na nova lei de responsabilidade. E o senhor não falou dos militares. Também está previsto na nova lei de responsabilidade? Também está previsto. Prefeitos, militares. Hoje, a forma da discussão do impeachment de um prefeito ou de um militar que exerça uma determinada função, ela não é clara. E, com isso, fica sempre aquela interpretação de forma hermenêutica que o determinado membro do judiciário tem que julgar se é correto ou não quando vão pedir a liminar para suspender ou não aquele processo. Então, nós queremos definir a regra do jogo. Com ela bem definida, sem dúvida nenhuma, nós iremos ter um Estado democrático de direito e uma segurança. Eu fui relator do projeto que tratou sobre a lei de improbidade administrativa. Muita gente na época questionou, brigou, reclamou, e eu sempre disse, você não pode fazer do ato improbo de um cidadão, de uma determinada pessoa, dela um ato genérico. Não dá para mim, por terceiro, entrar com ação de improbidade contra um gestor, por exemplo. É um equívoco. O gestor, ele comete o dolo ou ele não comete? Ou ele teve a intenção de cometer o erro ou não. Não dá para todo gestor, por qualquer erro que seja na sua administração, ele responder por uma improbidade administrativa. Era um erro gravíssimo que nós estávamos aí afastando as pessoas do bem da política. Porque quem tem CPF, quem tem alguma coisa, não queria mais entrar na política porque com medo de amanhã estar com seu nome sujo e perder tudo. Então, você precisa ter razoabilidade, você precisa ter equilíbrio, e essa época, essa fase que nós vivemos de criminalização da política, principalmente dos políticos, ela precisa ser superada para mostrar que existem, sim, coisas boas, existem vários exemplos bons para dar. Eu mesmo tenho vários para dar no meu mandato. Senador, mas o senhor acredita que tem que ser mais difícil iniciar e acabar um processo de impeachment? Não é que ele seja difícil, mas, por exemplo, eu sou simpático à proposta da Comissão de Juristas. Você dá mais qualificação para um pedido de abertura de um impeachment. Hoje, o cidadão anônimo, ou lá, de onde quer que seja, uma pessoa sozinha, o seu CPF, ele chega lá e pode fazer um pedido de impeachment de uma determinada autoridade. E ele também não responde por nada. Se mostrar que houve má-fé dessa pessoa, ela não responde por nada. Os juristas dizem que, para você propor determinadas ações civis públicas ou coletivas, você precisa, ação popular, por exemplo, você precisa ter um partido político, você precisa ter um representante do MP, você precisa qualificar a representação de quem vai fazer esse pedido da OAB, então um sindicato, então que tenha caráter nacional. Então você consegue fazer com que seja mais representativo e dar mais seriedade à apresentação do pedido. Mas os cidadãos também vão poder apresentar, claro, desde que... Recolhe as assinaturas e ele também, como é hoje, via um meio popular, você fazer um projeto de lei... Um projeto de iniciativa popular, vai ter os mesmos popular, critérios. Você pode ter, lá eles sugerem isso, eu estou pensando nesse formato. Se for por iniciativa popular o pedido, então recolhe essas assinaturas e vem até com mais legitimidade, até para poder fazer esse pedido. Em fazendo, eles também sugerem um prazo. Eu não vou entrar em detalhes porque nós estamos ainda amadurecendo, mas lá está se falando de um prazo, porque como é hoje? O projeto está prevendo prazo de 30 dias, não é isso? Ou não? Mas como que é hoje? O presidente pode receber um pedido e ficar ad eterno na gaveta dele.
o peso fica sozinho no presidente da casa e você pode dividir isso. Então, o presidente ele tem um prazo, ele vai ter um prazo ou de 30 ou de 60, nós estamos avaliando, ou de 90, enfim, ele vai ter um prazo para deliberar. A mesa tem condição de recorrer à deliberação dele, caso seja pelo arquivamento. E o plenário... Mas o senhor acredita que ainda deve ser uma decisão do presidente? Ela é, até porque a casa é presidencialista, mas o presidente não pode ficar sozinho nessa decisão. Então, ele toma a decisão, a mesa referenda. O plenário, ele pode recorrer ao plenário, a mesa pode recorrer ao plenário, um membro da mesa, um líder, nós vamos definir ainda os critérios para poder apreciar em plenário caso não concorde com aquela decisão, mas com prazo, ou seja, você não vai ficar com um pedido ad eterno aqui numa gaveta. Então acaba... ou 200, né, senador? Ou 200, como já aconteceu várias vezes. Então nós estamos vendo como será aperfeiçoado esse rito para que facilite esse tipo de ação. Senador, o rito também vai mudar. É isso que eu estava falando. Como foi o rito do impeachment da Dilma? Que precisou de interferência do Supremo, precisou que o Supremo tomasse decisões, né, para definir... O próprio ministro Lewandowski, na minha primeira audiência, que já aconteceu sobre a projeto de lei, ele mesmo disse, olha, eu tive que fazer reunião com líderes da casa no Senado para combinar alguns passos, porque a lei estava dúbia, né? A interpretação era dúbia, um achava que era de uma forma ou de outra. Então, nós queremos o quê? Trazer de forma mais clara o rito para, repito, não ser tratado por pessoas e nem por impeachment de ocasião. Isso possa ser feito em qualquer quadro, em qualquer momento, uma lei melhorada de 50 para cá, você tem que evoluir. Então, o que nós vamos fazer é uma lei que evolua de acordo com as experiências que já se tiveram, da lei do impeachment na época do Collor, da então presidente Dilma Rousseff, e todo o acúmulo que consultores aqui na casa têm, né, que participaram ativamente desse debate, estão comigo me ajudando, para que juntos a gente possa sugerir à sociedade uma lei que dê essa segurança jurídica e essa condição de se tratar o tema, caso seja necessário no futuro. Senador, em relação à qualificação da denúncia que vai ser apresentada e o processo de impeachment, né? O senhor já recebeu emendas, o projeto já teve mais de 60 emendas, né? O senhor recebeu emenda pedindo a retirada desse artigo, né? O que o senhor acha? Olha, eu ainda vou me reservar em alguns comentários, porque como eu sou o relator, eu não posso já me adiantar em alguns pontos, até para ter cuidado na construção e no acordo com esses colegas que apresentaram emendas e que, porventura, eu não possa vir acatá-las. Mas eu quero te dizer que, quanto à questão da qualificação para apresentação, eu sou muito simpático e espero sentar com os senadores que são contra essa proposta para que eu possa convencê-los ou eles me convencer do contrário, para daí sim a gente poder evoluir no relatório. Eu vou falar de uma outra emenda, que é a questão das notícias falsas. Sim. É um outro ponto que tem gerado polêmica, né? O senador Rogério Marinho apresentou uma emenda ao projeto para pedir a retirada desse artigo também, que torna crime de responsabilidade a divulgação de desinformação, né? Tanto a respeito do processo eleitoral, o ataque à democracia. Como é que o senhor vê a questão? É um assunto delicado. O senador Rogério Marinho é o líder da oposição. Eu também vou me reservar a ter o cuidado em fazer as devidas conversas e tratativas com eles para que nós não possamos já começar com um debate prejudicado por conta de qualquer tipo de anúncio ou qualquer tipo de opinião que eu possa passar de forma que seja intransigente ou de opinião formada. Então, eu peço desculpas, mas eu terei cuidado em tratar do tema com esses senadores. Na audiência pública que o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que conduziu a comissão de juristas, teve, ele disse que o projeto aumenta as garantias de ampla defesa dos denunciados. Como que isso vai ser feito? Dentro do projeto, eles dão lá algumas sugestões e dentro desse rito, para que você não deixe nenhum tipo de possibilidade da defesa ou da acusação exercer o seu devido papel. Então, lá eles não vai ser, repito, você tira da ocasião ou dos acordos e coloca de forma mais clara. Então, o importante é você dar o direito tanto da acusação quanto da defesa para que eles se manifestem e não haja nenhum tipo de favor de quem está conduzindo o processo, que siga o que a lei vai estar dizendo a partir dali.
Mas hoje o senhor acredita que... Houve naquela época, por exemplo, da Dilma, quem discutiram que ela não poderia subir na tribuna para falar ali, né? O advogado dela, ou então o ministro Eduardo Cardoso. Então, foi feito através de construção de entendimentos. Não pode ser assim, tem que ser na lei. Naquele momento, quem pode falar, quem não pode, quanto tempo cada um vai ter. O que vai se fazer é só organizar o processo. As pessoas não precisam ter preocupação enquanto ao espírito da lei, porque, repito, ela é um espírito que vai melhorar, vai atualizar e, obviamente, você vai modernizar um processo que é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Você precisa dar poder, mas você precisa dar responsabilidade. O crime de lei de responsabilidade, abuso de autoridade, probidade administrativa, ela tem que existir e bem. Por quê? Porque quem tem poder pode abusá-lo, pode errar. E você precisa ter mecanismos saudáveis, justos, para utilizá-los no momento que for necessário. Senador, a lei atual de 1950 fala em crimes contra a existência da União, né? E o projeto que o senhor está relatando trata de crimes contra as instituições democráticas, a segurança interna do país e o livre exercício dos poderes constitucionais. Por que essa mudança é importante? E contextualizando, a gente teve o 8 de janeiro, com as sedes dos 3 poderes depredadas, né? Mas se você pegar, só para que os que reclamam ou acham que pode estar sendo feito, tudo é o espírito da perseguição. Acha que pode estar sendo feito qualquer coisa para perseguir os coitados que quase que destruíram patrimônio público e fizeram o que fizeram aqui na sede dos 3 poderes da República. Mas eu queria lembrar que essa proposta dos juristas foi apresentada ano passado. Nada tem a ver com o momento do 8 de janeiro. E você, quando fala União, Estado Democrático de Direito, porque você fala de um processo evolutivo. Na época, eram os militares, né? Então, os militares, a forma casuística, inclusive como foi montada aquela lei para poder se discutir aquela ocasião, naquele momento, é totalmente diferente do que nós vivemos. É que o Brasil viveu uma ditadura de 1937 a 1945. Sim. Né? O presidente Dutra foi eleito, Eurico Gaspar Dutra foi eleito, e a lei do impeachment é resultado dessa constituinte democrática pós-ditadura. E nós vivenciamos hoje o que se fala de união na época, a gente fala que parece ser recente, mas agora, mais do que nunca, você precisa estar reafirmando a importância e o nome democracia, Estado Democrático de Direito. Eu falei muito naquela ocasião do impeachment sobre a democracia, né? Levantei muito a Constituição ali na tribuna, falei muito do papel que tinha ela em 88 para cá, o espírito público que os constituintes tiveram para que nós pudéssemos criar uma nova página, construir um novo momento no país. E hoje você tem esse esforço. Por quê? Porque ainda tem muita gente que não compreendeu ou tem dificuldade de entender que a democracia ela é cara. A democracia não é fácil de ser mantida. Ela é um casamento como todo casamento que tem que ser todo dia construído e tem que ser todo dia mantido. Então, você tem que estar tendo sempre renovações, revisões de legislações. Você tem que estar melhorando, evoluindo, assim como é a vida. A legislação que nós tínhamos de 30 anos atrás, ela não discutia nada da internet, por exemplo. Por quê? Porque ninguém imaginava naquela época que existia internet. Eu fui da transição ainda do Orkut para o Instagram. Um amigo aqui perguntou para mim semana passada se eu tinha um Orkut, eu até caí para trás, eu nem me lembrava que existia isso. Imagine essa geração que está vindo aí. Então, é uma nova legislação que tem que ter. Aí quer dizer que você, atrás do computador, pode cometer crime, pode soltar notícia falsa, pode espalhar fake news? Não, porque neste momento é um novo instrumento que precisa ser legislado. Eu não posso dizer que eu não posso fazer lei para isso, eu não tinha antes porque não existia internet. Não existia esse mundo perverso que está matando um monte de gente. As pessoas já pararam para ver o que elas estão fazendo com a vida das pessoas através da internet? Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão se matando, estão se machucando ou estão machucando o outro por conta da influência que está tendo essa coisa chamada internet? Então, você precisa ter abertura de mente para discutir esses temas. Senão, o que nós vamos fazer do Brasil? O que nós queremos do país para amanhã? Senador, o texto do projeto, apesar de ter sido feito antes do 8 de janeiro, né, o texto do projeto fala em punir o presidente da República que fizer apologia de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Qualquer presidente. Então, assim, os que saíram não tem que estar reclamando porque eles não estão lá. Se o presidente atual fizer errado, eles vão ter uma legislação que eles vão poder utilizar.
Repito, o que não se pode é ter qualquer tipo de legislação de casuísmo. Aí não é contra o ex-presidente Bolsonaro, porque ele é ex. Nós estamos falando para o futuro. Não dá para brincar com a democracia. Eu não posso brincar de democracia na porta de uma determinada força militar, de um quartel-general de uma força militar, para dizer que aquilo ali é defender a democracia. Eu faço ela na frente do Congresso Nacional, é na frente de um sindicato, é na frente de uma praça pública. Forças Armadas, ela tem um outro papel. Ela não pode estar perto disso aqui. É brincar com fogo, não tem nada a ver. O Brasil, quem não viveu isso, não queira viver. Tá? Cada um no seu lugar. Então, eu acho que essa coisa de cada um estar no seu lugar, ela é fundamental para que as coisas, porque que a ordem democrática esteja funcionando e, obviamente, o país também dentro da sua mais completa, normal institucionalidade e normalidade. Eu queria só ilustrar o que o senhor falou, porque um outro crime que está previsto é fomentar a insubordinação das Forças Armadas ou dos órgãos de segurança pública. Aí vale polícias militares estaduais. Isso. Você imagina só uma força dessa armada e se ela entra na vibe, que eu chamo aqui da nossa geração, uma vibe de brincar de um golpe ou de uma manifestação ou de não querer ficar de mimimi e não concordar com o resultado de uma eleição. Que país é esse? Como que nós estamos construindo? Eu disse, espera aí, quem ganhou a eleição, governa. Quem perdeu, fiscaliza. Não dá quem perdeu ficar em porta de quartel reclamando do resultado e querendo que mude. Então, isso não é democracia. Né? A gente fica falando muito de comparar o Brasil com outros países. O país é um exemplo nas eleições. Chegamos ao ponto de questionar a seriedade das urnas. Quer dizer que ela serve para eleger o Congresso, ela serve para eleger o presidente. Eu disse para eles, vem cá, vocês estão reclamando de uma urna que elegeram vocês, é inacreditável. O senhor está falando especificamente da ação do PL? Do governo anterior. Eu cheguei várias vezes aqui, eu disse, vem cá, vocês estão reclamando e contestando um sistema eleitoral que elegeu vocês no passado, que agora, no segundo turno, quando foi o segundo turno e teve o resultado da eleição, vocês estão questionando uma eleição que deram a vocês uma bancada enorme no Congresso Nacional, onde avançaram de forma muito surpreendente dentro do campo político deles aqui no Congresso. Então, a urna, ela frauda para um resultado presidencial e ela não frauda para os parlamentares, senadores e deputados. Estamos de brincadeira, né? Senador, no caso dos militares, o projeto, se aprovado, vai tornar crime manifestações político-partidárias e realizar ou permitir atividades de inteligência com desvio de finalidade. O decreto que regulamenta hoje a atuação das Forças Armadas já considera crime esse tipo de coisa. Que diferença a lei vai fazer especificamente para os militares? Olha, eu vou ter uma reunião com eles me pediram, nós teremos uma reunião com os representantes das Forças Armadas, dos militares, iremos entender se existe alguma angústia a respeito, iremos ter esse momento específico de ouvi-los na nossa audiência pública para nós podermos formar uma opinião, mas de forma que essa lei ela não vai mais ficar com retalhos, porque hoje você trata, por exemplo, o assunto de prefeitos, impeachment de prefeitos, ela não está nessa mesma legislação, ela está em outra. A dos militares também, então você vai unificar e tipificar, e aí fica mais fácil para que eventuais discussões no futuro, elas estejam já incluídas nessa nova lei já atualizada. Senador, vários senadores já apresentaram pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O projeto que o senhor está relatando, ele prevê que será crime de responsabilidade dos ministros do Supremo manifestar opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento. Como é que o senhor avalia a questão especificamente no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal? É uma maneira de resguardá-los. Eles têm que nos agradecer que nós estamos os protegendo para que no futuro eles não venham ser alvo de eventuais injustiças que eles possam julgar está acontecendo ou sendo vítimas. Cada um tem o seu papel, né, constitucional.
E eu tenho certeza que, no fundo, alguns deles sabem dos excessos e dos erros que aconteceram. Mas essa lei não é para julgar o passado e para olhar a quadra do agora, é para olhar o futuro. Então, é necessário que os próximos que estão entrando e os que estão lá possam se adequar a essa normalidade democrática que nós queremos construir, todos juntos com a ajuda deles. Eu tenho certeza que eles têm um papel fundamental na estrutura dos poderes do país, mas é necessário que não se ultrapasse a linha, né, do jogo, a linha que a Constituição lhes confere. Então, é importante ter essa calma e esse olhar de futuro para não parecer que a lei vai ser casuística ou para perseguir determinado juiz, que não é jamais nenhum tipo de intenção nossa. E quero lembrar que essa sugestão foi da Comissão de Juristas, presidida por um ex-ministro e ex-presidente daquela casa, respeitadíssimo nos seus pares, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Teremos ainda várias audiências públicas, várias reuniões, e eu tenho certeza que, depois de muito diálogo, de muito debate, nós teremos condição de apresentar na CCJ e no plenário do Senado Federal uma lei já atualizada e que dê condições para dar mais um instrumento à nossa democracia, que nos é tão cara e precisa ser de forma muito veemente protegida e defendida.